Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a distração do bom rei Josafá, que levou o país ao caos. Pois é, a Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades. Quando você comete um erro, um pecado, isso tem consequências, essas consequências podem envolver você, sua família, enfim, podem trazer problemas. Mas quando você está na posição de liderança, um erro, uma decisão sua, isso pode trazer consequências para muita gente. Quando a Rússia resolveu invadir a Ucrânia, eles pensaram bem, mas essa foi uma decisão que, de certa forma, mudou a situação do mundo todo. E decisões assim de guerra, há outras decisões que não são de guerra, mas que impactam o mundo todo. E há decisões de líderes que impactam muita gente. Deus levanta líderes para cuidar do seu povo e devem ter muito cuidado. Devem presidir com zelo, pastorear com amor, pelo exemplo, com seriedade, responsabilidade. Deus levanta líderes sobre o seu povo e é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. Quando um líder levantado por Deus se ensoberbece, como aconteceu com o rei Uzias, resolve fazer o que não é da sua alçada fazer, ele entrou no templo e resolveu dar uma de sacerdote, oferecer sacrifício a Deus, o incenso, e Deus o repreendeu severamente, ele ficou leproso até o dia da sua morte. Não foi curado. Isso tem acontecido com líderes que, dando lugar à carne, se exaltam e cometem extravagâncias, roubam de Deus, se enriquecem com o evangelho. Eles levam o povo a heresias. Eles vão dar contas a Deus, vão para o inferno. Mas o pior é que vão levar muita gente com eles também, é o que a Bíblia nos diz, o alerta que temos na Bíblia sobre isto. Não é só o líder que pela sua extravagância, carnalidade, se desvia, mas ele leva muita gente com ele. O protótipo disto é o Jeroboão, filho de Nebate, que a Bíblia sempre qualifica como Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fez o país de Israel pecar. Ele levou Israel ao pecado, esse Jeroboão, filho de Nebate. Infelizmente, hoje existem muitos Jeroboões no meio evangélico, levando o povo a apostasias, fazendo uma digressão, tirando o povo do caminho certo e levando por caminhos de política, de interesse, de falsidade, de vaidade, de facilidade, alargando as portas do evangelho. Esses líderes estão causando um estrago na vida de muitas pessoas. No mundo também Deus levanta líderes para missões especiais, em geral, de acordo com a vontade do povo. Deus tem sido zeloso com isto, de não interferir muito na situação de cada país. Mas eu quero focalizar esse princípio. Quem é líder precisa estar bastante atento. O Salomão disse, olha, não é conveniente um rei, uma pessoa que está em posição de autoridade, beber bebida alcoólica, porque em algum momento ele vai ficar fora de si e pode se dar a deslizes e fazer a justiça não funcionar. Mas bebida alcoólica pode ser dada para aqueles que sofrem desespero, a ideia de Salomão.
para que eles se distraiam e, enfim, eles se alegrem com a bebida alcoólica e se esqueçam dos problemas. Mas um líder não deveria nunca beber bebida alcoólica, para não fugir da sanidade. Ele precisa estar em equilíbrio. De forma semelhante, eu digo que um líder nunca deveria tomar decisões com sangue quente. Em cima da bucha, precipitadamente, um líder nunca deveria tomar decisões assim. Ele deveria parar, pensar, orar, se aconselhar, ouvir de Deus uma resposta. Davi nos ensina muito isto. Mas eu quero focalizar agora um líder que trouxe um estrago muito grande para o seu país. O Josafá era considerado um bom rei, filho de Asa, que foi um bom rei. O Josafá sempre foi um bom rei, levou um susto no início pelo erro que ele cometeu. Infelizmente, ele continuou nesse erro. O erro que ele cometeu foi fazer sociedade da luz com as trevas. Israel, o reino do norte, já tinha se desviado do Senhor por causa de Jeroboão. Jeroboão não foi a causa, Jeroboão foi o que de melhor havia em Israel e Deus levantou para liderar aquele povo rebelde. Inclusive, Deus falou com o Jeroboão, orientando para que ele pudesse, ainda afastado de Judá, manter o temor a Deus. Mas ele não teve o cuidado e criou uma religião para ele, do agrado do povo, e se afastou completamente de Deus e levou o povo do Reino do Norte a se afastar de Deus também. Eles não queriam nada com Deus, mas o Josafá insistiu em querer amizade com eles e então fez alianças com Acabe e aquela aliança quase custou a vida dele, ele quase morreu na guerra. Foi um susto que ele levou, foi salvo por milagre de Deus, mas não aprendeu a lição. Então, em 2 Crônicas 20, nós lemos que depois disso, Josafá de novo se aliou com Israel. Quando Acabe tinha morrido, ele se aliou com Acasias, filho de Acabe, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis e fizeram navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Bem, tudo bem. O Josafá não fez navios mais, não se aliou com o Acasias e ficou na dele. Mas ele se distraiu de novo. Enquanto ele estava pensando nessas coisas, ele não cuidou da família. E o filho dele, o Jeorão, foi criado sem temor a Deus. Quando o Josafá morreu, o Jeorão, filho dele, assumiu o reino, foi um estrago. Serviu a Satanás direto, levou o país ao caos, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Ele jogou o país inteiro de Judá numa situação deplorável e em desespero, em agonias. Ele morreu e quando ele morreu, o povo comemorou. Ele morreu sem deixar saudades. Ninguém tinha saudades dele de tão ruim que era. Mas a pergunta que faço é: quem criou esse monstro chamado Jeorão? Que graças a Deus reinou só 8 anos, mas em 8 anos ele jogou o país na lama, destruiu praticamente o país. Quem criou esse monstro? Josafá. Mas como um rei que é classificado como bom pode criar um filho tão ruim assim? Pergunte a algumas mães que são tementes a Deus, estão sempre na igreja orando, como é que elas têm filhos que são uma peste? Como é que aconteceu isto? Deus ensina. Os pais têm que ter cuidado com os filhos enquanto são pequenos e estão debaixo da influência. Depois que eles crescem, se tornam adultos, eles são responsáveis por eles mesmos e, em geral, não mudam.
é muito difícil algum deles se voltar de novo para o Senhor. Quando se desviam, a maioria fica desviada. Os pais têm que tomar cuidado com os filhos antes. Meu irmão, você tem que vigiar sempre os seus relacionamentos, principalmente com filhos. Tem que tomar cuidado com os filhos, encaminhá-los no temor de Deus. Tomar todo o cuidado e não se distrair. A distração do rei Josafá, que foi se ocupar de outras coisas, causou um estrago na família dele. Eu vou citar um exemplo. Há muitos pais que se encantam com a vida e resolvem, enquanto os filhos são pequenos, eles trabalham fora, à noite fazem faculdade, eles passam a maior parte do dia longe dos filhos. Os filhos vão crescendo, eles pensam que mais tarde vão ter oportunidade, só que não. A infância passa, é a fase de influência dos pais na vida dos filhos. E se não aproveitarem, depois não tem mais jeito. Eles vão arcar com as consequências de terem gerado um georão. Quantos pais cristãos estão gerando georões? Minha irmã, cuidado. A infância é para a mãe se dedicar ao filho. O pai também tem que tirar tempo de qualidade para dedicar ao filho. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã.